Bom dia a todos. Aqui estamos para mais uma preleção, para nós aprendermos mais dos ensinamentos de Jesus. Bom dia a todos nesse lindo domingo ensolarado, bastante quente, mas muito bom. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instrução dos espíritos, limites e necessidades da encarnação. Então, para começar, nós vamos pedir as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre querido. Vamos, querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um aprendizado da sua doutrina. Te pedimos que nos ajude a pôr em prática seus ensinamentos de hoje, para que possamos continuar nossa evolução espiritual e nos tornemos melhores, mais humildes, mais caridosos, mais amorosos com o nosso próximo, seguindo assim o seu exemplo de amor e de misericórdia. Obrigada, Jesus, fique sempre em nossos corações. Então, para iniciar essa preleção, eu vou ler o que o Chico Xavier falou sobre a encarnação. Nós já vivemos muitas vidas, já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Isso é muito bom, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, eu estou aqui, estou morando com essa família, às vezes não é aquela que era para ser minha, mas não, como diz o saudoso Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. E a pergunta 166 do Livro dos Espíritos nos fala sobre a reencarnação. A pergunta é a seguinte: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? Depurando-se a alma, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida material. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, pouco a pouco, vai evoluindo até não precisar mais de reencarnar. O número de encarnações não é igual para todos os espíritos. Aqueles que cumprem sua tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus degraus de iniciação, abreviando assim a sua jornada evolutiva. Mas aqueles que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe deu, retardam seu adiantamento e podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. Porque se nós viemos aqui com um objetivo, nós precisamos atingir esses objetivos. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão e países. Não obstante, ela não destrói os laços de amor verdadeiro. Antes, ela cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos, amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes
estabelecendo-se na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamentos ou sem dependências. Então, como aqui diz que todos voltam a conviver novamente, mas em posições completamente diferentes. Então, numa encarnação, a pessoa é mãe de um filho. Trabalharam, passaram a vida inteira. Quando morreram, reencarnaram, muitas vezes inverte a situação. Esse filho se torna mãe, ou a mãe se torna filho, ou uma irmã, ou um primo. Então, as posições sempre mudam na família, né? Para dar oportunidade de todos fazerem os seus resgates e cumprirem com a sua missão. É importante nós compreender que, mesmo em família, nós não viemos à Terra só para fazer o que queremos, ou para satisfazer os nossos caprichos ou nos agradar. Não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas devemos nos ver como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, agora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Cada pessoa vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. Por isso, não devemos fazer os deveres dos outros, porque cada um aprende com suas próprias experiências e no momento propício. Então, na família, muitas vezes, os pais, né, algum tio, alguma coisa, querem assim ajudar tanto aquele espírito, ajudam aquela pessoinha, né? Aqui todos nós somos espíritos. Mas aqui diz assim, que nós não devemos fazer o dever dos outros. Nós devemos, assim, auxiliar, orientar, amar. Mas cada um aprende com suas próprias experiências no momento oportuno. Então, nessas encarnações, às vezes, uma pessoa não tem nenhuma semelhança com seus parentes. Ela é até bem diferente. Mas isso Deus permite nas famílias, essas reencarnações de espíritos que são antipáticos ou estranhos, com o duplo sentido de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para os outros. Com isso, os maus vão melhorando na convivência com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Ficam mais brandos e vão se apagando as antipatias, porque essa convivência com amor, com carinho, com bons cuidados, então aquelas antipatias vão sumindo e no fim fica tudo em paz, tudo em harmonia. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Quando uma pessoa reencarna muitas vezes, não quer dizer que vai se encontrar com todas aquelas pessoas que ela conviveu na Terra. Que muitas vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou reencarnar, eu vou encontrar todas as pessoas que eu convivi. Não, a gente só encontra aqueles com quem a gente teve os mesmos objetos de afeição, com aqueles que a gente trabalhou, teve amizade, então a gente teve ligações e os mesmos objetos de afeições e mesmas ligações sobre a Terra. Quais são os limites da encarnação? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir os desígnios que Deus lhe confiou. Deus, em sua justiça divina, dá a todos as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir, cada um com o seu livre-arbítrio. Então, a gente vem com as obrigações e cada um tem o livre-arbítrio. Quer se corrigir, quer trabalhar, quer evoluir, muito bem, para isso que você veio aqui. Mas
Tem aqueles espíritos também que chegam aqui e praticamente esquecem de tudo aquilo que foi programado, ficam assim, não saem daquela zona de conforto, não procuram progredir, não procuram fazer uma coisa de bem para o próximo. Então, é por isso que existe várias, nas encarnações não são para todos, quantas são para um, são para outro, né? A encarnação é estado transitório, é uma tarefa que Deus nos impõe na nossa entrada na vida. Aqueles que são os mais dedicados em cumprir essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e sofrem menos, porque eles estão dedicados, estão fazendo aquilo, estão pensando, eu estou fazendo porque eu quero continuar com a minha vida evolutiva, eu quero progredir, eu quero ser melhor. Então a pessoa não sofre tanto. Então nós vemos, por isso, que não existe um limite para a encarnação. Isso depende de cada um e do seu próprio esforço que essa pessoa faz em melhorar. Quando o espírito trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus que o separam dos mundos superiores. Então, como eu falei, isso depende de cada um, do trabalho de cada um. Agora, a certeza que nós temos é que ninguém chegará ao fim das encarnações terrenas enquanto não houver alcançado o mais alto nível de integridade, enquanto não estiver sempre disposto a contribuir para o bem geral com justiça, com lealdade, pois o espírito só se liberta das encarnações nesses mundos inferiores quando atinge uma evolução que lhe permita viver nos mundos superiores, isso é, quando ele não tem mais nada a aprender. Encarnar, para quem segue a doutrina espírita, refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico. Então, ele está encarnando. O reencarnar refere aos renascimentos sucessivos do espírito, a fim de depurar-se, purificar-se e atingir a perfeição. Mas, para isso, ele precisa sofrer as vicissitudes da existência corporal. Não tem como fazer isso se não reencarnar, se não vier aqui para o mundo, para a Terra de novo, para poder fazer todas para poder se purificar e se depurar, né? A reencarnação é aceita como lei natural que favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Então, nós vamos ter novos aprendizados também. A reencarnação expressa a justiça e misericórdia divina, porque ela não condena o espírito, mas ela lhe dá a oportunidade de corrigir os erros cometidos devido à sua ignorância, por não saber medir as consequências das próprias ações, muitas vezes magoando ou prejudicando as pessoas. Aqui a gente pode falar daquele exemplo, quando estavam apedrejando aquela mulher adúltera, e quando Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eles foram jogando as pedras no chão e foram embora. Daí Jesus falou para aquela mulher, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela disse assim, eles foram embora. Daí ele falou para ela o seguinte, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, as oportunidades que Jesus nos dá, que Deus nos dá, são essas. Não pecar mais, corrigir os erros e evoluir, purificar-se cada vez mais. Mas ele não condena ninguém, ele dá oportunidades, muitas oportunidades nas reencarnações, para nós melhorarmos, para nós aprendermos coisas novas.
Os reajustes promovidos pela reencarnação assumem a forma de provas e de expiação, sempre de acordo com os erros cometidos moral ou intelectualmente em cada indivíduo. As provas são obstáculos naturais, já as expiações são provas mais difíceis, mais dolorosas, dependendo do endividamento do espírito. A quitação dessas dívidas pode ser feita pela dor, que são as provas e expiações, ou pela prática do amor. Segundo o apóstolo Pedro, ele falou o seguinte: tendes amor para com os outros, ame o seu próximo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Muito lindo isso, né? Então, agora nós vamos ver se não houvesse reencarnação. O que seria se não houvesse reencarnação? As almas seriam criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existiria entre eles nenhum laço anterior. Seriam completamente estranhas umas às outras. A filiação das famílias seria somente corporal, sem nenhum laço espiritual. Com a reencarnação, ancestrais, descendentes podem ter se conhecido, vivido junto, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e felicidade, mas eles são ajudados e encorajados e sustentados por aqueles que os amam. E aí eles conseguirão, enfim, encontrar a felicidade e chegar até Deus. Bom, esta seria então a nossa preleção de hoje. E como nós estamos reencarnados todos, vamos aproveitar muito bem, porque vamos quitar aquelas pendências que ficaram do passado e vamos aprender coisas novas, muito boas, para conseguirmos nos elevar mais, cada vez mais como espíritos. Eu vou ler aqui, porque depois nós vamos fazer uma vibração logo. Só que eu vou ler um trechinho que eu vi aqui do Bezerra de Menezes, que eu achei muito bonito, que eu acho que vale para todo mundo. Ele diz assim: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os princípios, aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Bezerra de Menezes. Muito lindo, né? Então a gente vê que a oração, ela nos aproxima mais de Deus, nos aproxima dos espíritos amigos, e a gente conversando com o mundo espiritual, ele não nos deixa sem resposta. Agora, então, nós vamos fazer uma pequena vibração para doar os nossos melhores sentimentos para as pessoas que estão necessitadas, essas pessoas que precisam muito de uma oração nesse momento, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desanimados. Então, nós vamos fazer essa nossa vibração. Que agora que estamos em sintonia com o alto, vamos começar a nossa vibração para doar nossos melhores sentimentos em favor dos nossos irmãos de humanidade. Nós vamos começar vibrando pela terra, que é a nossa casa bendita que nos acolhe com carinho. Vamos envolvê-la em luz e paz. E que nesse momento a luz chegue a todos os cantos do planeta, principalmente naqueles lugares onde estão começando a guerra, não estão se lembrando dos ensinamentos de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, que esses dirigentes sejam tocados em seus corações, que eles consigam, com o amor de Deus,
pensar em ajudar o próximo e não em ferir o próximo, porque precisamos amar ao próximo como a nós mesmos e, como diz o nosso Evangelho, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Então, que esse pessoal que está pensando em guerra, pense nisso. Não fazer essas coisas para o próximo, porque não queria que fizesse para ele, né? Nós vamos pedir por todos os profissionais que continuam trabalhando nessas áreas essenciais, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que fazem a limpeza dos hospitais, limpeza urbana, que todos possam exercer seu trabalho com muito amor e responsabilidade. Nós queríamos pedir agora, Senhor, por os nossos irmãos que estão enfermos ou em dificuldades, que eles recebam o auxílio possível para as suas dores e que não lhes falte o auxílio dos bons espíritos. Para aqueles que estão precisando muito de uma oração nesse momento, que lhes chegue o auxílio dos bons espíritos. Nós vamos pedir agora pelos desencarnados que se encontram aflitos ou infelizes, que recebam auxílio dos bons espíritos para o seu equilíbrio e se recuperem tão logo seja possível. Vamos pedir também, Jesus, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos idosos e suas famílias, para que nossas crianças e adolescentes que estão numa fase tão delicada de suas vidas sejam amparados e recebam alívio para suas dores e consigam ficar mais animados, mais esperançosos para poderem concluir com o seu trabalho aqui nessa parte evolutiva também. Queremos pedir pelos suicidas ou aqueles que estão desesperados, pedir a Maria, Mãe de Jesus, que os envolva em seu manto de luz e de amor, para que eles consigam animar-se e enxergar uma luz no fim do túnel. Queremos pedir pela nossa casa Vovô Nestor, pela creche, pelas crianças que lá estão, pelos trabalhadores, os dirigentes, que todos sejam amparados pela espiritualidade. Queremos também pedir por algum caso especial, que alguém que esteja participando dessa nossa live tem algum caso especial que queira ajudar. Então, que mentalize essa pessoa, que enxerga essa pessoa assim na sua frente, e porque os bons espíritos com certeza vão ouvir as nossas orações e vão ajudar essa pessoa. E agora, enfim, vamos vibrar por todos nós, pelas nossas casas, pelos nossos trabalhos, que Jesus penetre em nossas casas, que nos abençoe, abençoe a todas as pessoas, a nossa família, aquelas pessoas que estão doentes em nossas famílias, aqueles que também não estão, mas todos nós precisamos de oração. Então, Jesus, por favor, nos abençoa. E, enfim, nós vibramos por todos nós, para que nos sintamos fortalecidos e confiantes, porque Jesus está sempre conosco, está sempre nos intuindo, nos amparando, iluminando os nossos caminhos. E eu quero, então, agradecer a todos vocês que participaram dessa live e aqueles que pediram orações, com certeza estão sendo
atendidos pela equipe espiritual que participa dessa nossa live. Então, muito obrigado a todos, que tenham um ótimo domingo e que a gente se encontre novamente dentro em breve. Até logo para vocês. Muito obrigado. Que Jesus fique sempre em nossos corações e que nós tenhamos uma semana muito abençoada. E assim seja.